Olá a todos, eu sou o professor Tiago, de Física. Eu vou estar falando um pouquinho a respeito da óptica geométrica. Então, o objetivo desse vídeo vai ser ajudar vocês a resolver os exercícios da primeira e da segunda semana da apostila. Então, uma das aplicações da óptica geométrica é a gente conseguir calcular ou medir a altura de um certo objeto. Então, eu peguei como exemplo aqui um edifício, tá? E uma árvore. Se a gente pegar a altura desse edifício e a altura dessa árvore, fazer uma relação entre a sombra projetada desse edifício e a sombra projetada dessa árvore, a gente vai ter uma relação que é uma relação trigonométrica, onde eu tenho a razão entre a altura desse edifício com a altura dessa árvore. Isso vai ser igual à razão entre a sombra projetada do edifício com a sombra projetada pela árvore. Então, a gente vai ter essa equação aí, essa razão. Se eu pegar como exemplo aqui, vou colocar alguns valores, tá? A gente vai usar o sistema internacional, então vamos usar metros aqui. Então, eu coloquei a sombra projetada do edifício, né, do prédio, de 15 metros, a sombra projetada da árvore de 5 metros e a altura dessa árvore de 10 metros. E eu não conheço a altura desse prédio, então é essa altura que eu vou descobrir. Então, se eu substituir os valores que eu conheço, eu vou ter essa razão, que seria da altura do edifício, dividido por 10. Isso vai ser igual a 15 dividido por 5, onde 15 é a sombra projetada do edifício e 5 seria a sombra projetada pela árvore. Então, se eu fizer os cálculos aqui, a gente vai ter 15 dividido por 5, a gente vai ter 3. Então, H sobre 10 é igual a 3. Então, o 10 pode passar para o outro lado multiplicando, a gente vai ter 3 vezes 10, que é igual a 30 metros. Então, a altura desse edifício seria de 30 metros. Na apostila de vocês também cobra conhecimento a respeito da câmara escura. Inclusive, tem alguns exercícios aí. Então, a câmara escura ela é basicamente uma caixa com as paredes opacas e com um orifício em uma das suas faces, para que a luz ela possa entrar e assim formar uma imagem. E essa imagem projetada na câmara, na parede da câmara, ela pode ser vista por um observador externo se essa parede ela for feita, por exemplo, de um papel vegetal. A gente vai ter uma imagem formada na parede da câmara, uma imagem formada invertida, ou seja, de cabeça para baixo. A gente também tem uma relação entre a altura desse objeto, que eu chamei de HO, no caso aqui seria a nossa vela, e a altura dessa imagem, que eu chamei de HI. A gente vai ter uma relação entre a distância do objeto até o orifício, que eu chamei de X, e a distância do orifício até a imagem, que eu chamei de Y, que também é a profundidade dessa câmara escura. Então, a gente vai ter essa razão, ou seja, HO sobre HI, isso vai ser igual a X sobre Y. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Um objeto de 4 metros de altura é colocado a 2 metros de uma câmara escura de orifício que possui 20 centímetros de profundidade. Qual o tamanho da imagem formada no fundo da câmara escura? Então, esse exemplo ele quer que eu determine qual que é o tamanho da imagem formada na parede da câmara escura. Então, se a gente fizer essa relação, a gente viu a respeito da altura do objeto em relação à altura da imagem e entre a distância, a gente vai ter a seguinte forma. HO, que seria a altura do objeto, dividido pela altura da imagem, que é o que eu quero, isso vai ser igual a X sobre Y. Se a gente substituir esses valores, eu tenho que a altura do objeto é de 4 metros, a altura
da imagem eu não conheço, eu vou descobrir. Eu tenho a distância do objeto até a minha câmera, que vale 2. E eu tenho a distância ou a profundidade dessa câmera escura, que é no caso é de 20 centímetros. A gente vai converter para metros, então em metros 20 centímetros vale 0,2. Se a gente fizer essas contas, então a gente vai achar 0,4. Se a gente fizer essa relação, a gente vai achar o tamanho dessa imagem, que no caso é de 40 centímetros, ou 0,4